Agora com o dimensionamento de equipamentos de manobra, controle, proteção e os próprios condutores para a gente fazer a ligação para capacitores de potência. E aí a gente já tem uma norma aqui de referência, a NBR 5060. Lá no seu item 10, 10.1 mais especificamente, ela trata então que equipamentos de manobra, controle e proteção, bem como as ligações para capacitores, devem suportar de forma permanente quanto 1,3 vezes a corrente que é dada para uma tensão senoidal de valor eficaz igual à tensão nominal na frequência nominal do capacitor. O que quer dizer isso? Que todo esse dimensionamento desses equipamentos deve atender pelo menos 1,3 vezes a corrente nominal de um capacitor. E se a gente tiver um capacitor, então, um banco de capacitores aqui, no caso trifásicos, a nossa corrente do capacitor trifásico é a sua potência nominal, em kVAR, dividido por raiz de 3, e a sua tensão nominal. Se for kVAR, a tensão tem que ser em kV, se for em VAR, a tensão em volts. Pois bem, além disso, a gente tem também aqui um outro detalhe, que como o capacitor também, por norma, pode ter uma variação da sua capacitância em até 10%, ou seja, 1,1 vezes a sua capacitância, isso nos leva então a uma multiplicação de dois fatores. 1,3 aqui pelo lado da corrente, 1,1 vezes a capacitância, isso leva ao que? Um fator, então a corrente mínima para dimensionamento, chamada ID, ela passa a ser quanto? 1,43. Por que isso? 1,3 da corrente lá senoidal eficaz e 1,1 da capacitância. Então, a nossa corrente de dimensionamento dos nossos componentes e ligações e cabos deve ser, no mínimo, maior que 1,43 vezes o que? A corrente do capacitor. Então, se a gente for aqui para condutores, agora vamos para as situações práticas. Os condutores em situações práticas, esse valor 1,43, ele é ajustado então para 1,5. Então, a corrente de dimensionamento, nosso IB, a nossa corrente de projeto, para dimensionar então os condutores para ligar um banco de capacitores ou ligar o capacitor lá trifásico, 1,5 vezes a corrente do capacitor. Isso passa a ser a nossa corrente base. Lembrando que se a gente tiver fator de agrupamento, fator de correção de temperatura, também entra aqui no dimensionamento do condutor. Isso aqui é só a correção em função do tipo da carga, do capacitor. No caso de disjuntores e fusíveis, que vão fazer a proteção, que são os dispositivos de proteção. Então, no caso dos disjuntores, também segue a regra do 1,5, e os fusíveis, esses aqui já passam para 1,65. Por que esses 15% a mais que o disjuntor? Aqui tem a ver com o comportamento, as curvas de atuação dos fusíveis, que ela tem aquela questão da curva frio, curva quente, uma faixa de variação de atuação. Então, para a gente fugir então, dessa possibilidade de uma variação indevida, os fusíveis então, eles são colocados aqui a 1,65 vezes a corrente do capacitor para fazer o dimensionamento dos fusíveis. Que mais? Acionamento. Então, no caso que a gente vai dentro de um sistema ligar e desligar um banco de capacitores, vai acioná-los para que eles sejam, então eles entrem no sistema a partir da sua necessidade de fazer a correção de fator de potência, nós precisamos dos contatores. Os contatores que vão fazer esse fechamento, esse chaveamento. O que seria então um contator da categoria AC6B, próprios para chaveamento de capacitores? Vamos ver aqui uma construção desses contatores. E aqui nós temos duas diferenças principais desses elementos. Eles possuem resistores de pré-carga e possuem contatos, aqui blocos de contatos adiantados, aqui que a gente vai ver a combinação e o porquê que tem esses dois elementos aqui para esse tipo de acionamento então, de capacitores. Primeiro vamos falar do resistor de pré-carga. Qual que é a ideia? No chaveamento de capacitores, a corrente de inrush, ou a corrente inicial, a corrente de pico, então, que a gente tem, que pode surgir num capacitor, ela pode chegar até a ordem aí de 100 vezes a corrente nominal. Então, isso geraria um efeito severo aqui no momento do chaveamento.
que esses resistores de pré-carga vão nos ajudar? Como o próprio nome está dizendo, pré-carga, fazer o carregamento inicial dos capacitores, colocando então uma parte resistiva no circuito. Então nós temos a parte capacitiva, o C, nós colocamos uma parte resistiva, o R, e tornamos um circuito RC. E com isso nós limitamos, limitamos a corrente de carga desses capacitores. Só que tem um outro detalhe, Esse RC, esse valor de resistência, ele tem que ser um valor de resistência alto para limitar essa corrente. Para ser uma resistência alta, nós precisamos, vejam, nós temos, na verdade, aqui são enrolamentos. Nós temos um cabo, um condutor aqui, na verdade, um condutor, um fio enrolado aqui, criando uma resistência. Mas ele possui uma seção, para que ele tenha uma resistência alta, ele possui uma seção nominal baixa. Então, por que ele é só de pré-carga? Porque ele não vai ficar permanentemente ligado, porque a corrente nominal que ele vai acionar e vai ser permanentemente mantida no capacitor é bem maior. Então ele serve só para o instante do chaveamento. E aí ele tem que ser retirado do circuito através desse bloco de contatos adiantados aqui. Como assim bloco de contatos? Vamos dar uma olhadinha no esquemático aqui, desses contatores AC6B. Aqui nós temos, então, o banco de capacitores, o nosso capacitor trifásico ligado aqui embaixo. Aqui, os polos de potência desse contator. Aqui também os polos que vão ter a circulação da corrente no início do ciclo, ou seja, quando a gente estiver chaveando, então, esse capacitor. E o porquê desses contatos? Aqui, os resistores de pré-carga na entrada e na saída, aqui estão representados eles. Eles são adiantados porque quando o contator recebe um comando de fechar, eles fecham em adiante, ou seja, adiantados em relação aos contatos principais. Então eles fecham antes, inicia-se então o fechamento aqui do banco por o grupo de resistores aqui de pré-carga, alimenta, limita a corrente, essa corrente em rush, e aí o que acontece? Eles não vão ficar aí fecha os contatos principais e eles não vão ficar permanentemente ligados. Eles são desligados após o fechamento dos principais. Então eles são adiantados e ao mesmo tempo eles têm um tempo que eles vão ficar, não são temporizados, mas em função do acionamento aqui dos contatos principais, eles vão ser desligados do circuito aqui de pré-carga. E aí, finalmente, a alimentação então do banco fica somente aqui pelos contatos principais. E o dimensionamento então desses contatores é pela sua potência reativa de chaveamento. Então aí a gente vai buscar contatores AC6B que possuam uma potência maior que a potência do capacitor, ou o IE desse contator AC6B seja maior do que a corrente do capacitor. Mas normalmente os fabricantes nos informam através da potência do contator. Se a gente olhar aqui, potência reativa para bancos de capacitores. Estamos pegando um modelo aqui de um dado fabricante, em kVAR. Então esse modelo aqui, CWM25C, quer dizer que ele pode chavear até 10 kVAR se o nosso capacitor lá for trifásico 220. Se a gente for subindo aqui até uma potência maior, porque a corrente na verdade é a mesma, mas como a tensão está subindo, a nossa potência de chaveamento é maior. Vamos falar agora sobre banco automático para capacitores, para fazer o quê? A correção de fator de potência. Bom, primeiro a ideia geral, Banco automático, quando a gente fala banco automático de capacitores, a gente está falando naquela situação onde a gente vai combinar mais de um modo, mais de um grupo, de um banco de capacitores para fazer a correção de fator de potência. E esses grupos eles vão ser chaveados, ou seja, eles vão entrar e sair do nosso sistema de forma automática. E a gente vai ver quem que vai fazer essa forma automática aí. Mas a ideia básica é a gente fazer um acompanhamento em tempo real, então, do fator de potência da instalação, e aí ficar colocando uma quantidade, então, de capacitivos na nossa instalação, para que se faça uma correção do fator de potência
para um valor que a gente pré-determinou, que a gente parametrizou. Bom, mas primeiro de tudo, como é que alguém dentro da instalação vai ficar em tempo real fazendo essa correção e esse chaveamento? A gente vai precisar, então, de algum módulo, né, de algum algoritmo que vai ficar fazendo o quê? Essa leitura do fator de potência e vai ficar fazendo o acionamento, então, dos módulos, ou seja, vai ficar calculando em tempo real aquela potência do capacitor, através da potência ativa da instalação, aquela equação que a gente já estudou lá, vezes o delta de tangente, e vai ficar fazendo o quê? Colocando, então, mais capacitivos, ou no momento que a gente sair da faixa ou do ponto de ajuste, retirando, então, os capacitores da instalação, procurando manter dentro da faixa ajustada. Já vamos chegar, então, nessa controladora, quem faz o sistema de controle. Mas vamos identificar primeiro os elementos de potência. Aqui a gente tem, então, um painel, uma vista interna de um painel, de um banco de capacitores para correção automática, identificando os componentes. Aqui em cima, então, os elementos de proteção, os juntores, e descendo aqui verticalmente, a gente já vai aqui embaixo aos módulos de capacitores que vão ser chaveados. Então, nós temos os capacitores aqui embaixo, aqui em cima os juntores de cada módulo, o contator de manobra, então, para cada um dos módulos aqui, e aqui, ó, um elemento novo para nós, um reator de dessintonia, a gente já vai falar a função dele dentro de uma correção automática, e os capacitores propriamente ditos. O que são esses reatores de dessintonia? Na verdade, eles funcionam como filtro, né? Filtro quando? Quando a gente tem dentro da instalação cargas não lineares, tipo inversores, retificadores, fornos de indução, e aí a gente tem o surgimento de quem? Das harmônicas, em função desses chaveamentos. E quando se tem a questão das harmônicas e o uso de capacitores, nós podemos ficar vulneráveis ao fenômeno da ressonância elétrica, onde quem é que vai ser o elemento afetado no caso da ressonância elétrica? O sistema, para uma dada frequência harmônica, vai enxergar daí os capacitores como um ponto de curto-circuito, ou seja, quando a gente tem a reatância indutiva e a reatância capacitiva iguais em módulo, para a fonte, naquela frequência harmônica, ela vai enxergar o que então? Aquele circuito, aquele ramo como um ponto de curto-circuito e vai danificar os capacitores. Então a ideia de colocar esses reatores, esses indutores aqui, é a gente criar um sistema de bloqueio então dessas correntes harmônicas por capacitor, evitando então o seu dano. Falando agora da questão da controlador automático de fator de potência. Aqui tem uma ilustração dela aqui básica, temos vários modelos, vários fabricantes, mas a ideia é básica. Então ela tem que fazer o quê? Vamos lá, os papéis dela. Primeiro, ela tem que fazer uma medição em tempo real do fator de potência da instalação. Como é que ela vai fazer isso? Medindo a corrente, medindo a tensão e calculando a defasagem então do ângulo entre tensão e corrente, que nos dá também fator de potência. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai medir a tensão, ela vai medir a corrente e através dessa medição de tensão e corrente vai calcular então o fator de potência da instalação. Uma vez calculado o fator de potência da instalação, seu algoritmo interno, a partir de um valor que a gente vai ajustar aqui como valor de referência que a gente deseja na instalação, por exemplo, 0,95, então ela vai comparar naquele instante que ela está medindo aquele fator de potência, o instante, na verdade, ela vai integralizar isso aqui em intervalos de tempo, né? Por exemplo, de 5 em 5 minutos, de 1 em 1 minuto, vai depender da capacidade da controladora. E aí ela vai comparar, então, o fator de potência daquele período com o fator de potência desejado e vai chavear, como se chavear. Aí nós vamos estabelecer aqui quantos estágios, chamados quantos módulos, nós vamos ter, então, de possibilidade de chaveamento aqui, que a controladora vai poder fazer, ó, que seriam esses estágios aqui. Se a gente pegar aqui nesse conjunto aqui, ó, nós temos aqui 4, 8 contatores, aqui ó, 9, 10, 11, 12.
Então, nós temos 12 contatores, temos aqui 12 disjuntores, e isso nos indica que nós temos o quê? 12 estágios nesse banco de capacitores que vão poder ser chaveados. Nesse caso do exemplo, são 16, do C1 até o C16. Isso indica o quê? Que se a controladora, então, identificou lá, por exemplo, que nós queremos um fator de potência 0,95 e ela identificou um fator de potência 0,85, então ela calcula o delta de tangente e enxerga a potência ativa da instalação, calcula qual é o banco necessário para essa correção e o seu algoritmo faz as combinações, então, de quais estágios ela pode, então, chavear para que aquele fator de potência seja corrigido. E esses estágios, evidentemente, eles são combinados aqui dentro da faixa mínima e máxima que a gente quer fazer a correção, que na sequência aí a gente vai ver como é que estabelece então essa faixa mínima necessária de capacitores mínimos e máximos e como é que a gente calcula então esses vários módulos aqui para poder ser combinados, chaveados e a gente tem então a correção do fator de potência de forma automática. A gente não tem apenas uma correção fixa onde a gente corre o risco ou de ficar com a nossa instalação indutiva, não corrigir totalmente, por exemplo, a situação que a gente deseja, ou também, por outro lado, se torne capacitiva, né? A gente não necessitaria de todos aqueles capacitores, e aí a gente tem o risco de se tornar capacitiva, de todas as questões de sobretensões que a gente pode ter na instalação e as suas consequências. Então, essa é a ideia básica, que depois a gente vai ver no estudo de caso a aplicação disso. Aqui a gente começa a entrar então em alguns exercícios e a gente vai trabalhar esses exercícios no próximo vídeo.